Olá, neste vídeo eu vou falar sobre o papel das agências reguladoras, como a NTT e a ANAC. Fica comigo até o final. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Leide, sou advogada, sou uma mulher de pele branca, cabelos castanhos, uso óculos, estou vestindo uma blusa azul marinho, atrás de mim eu tenho paredes brancas, um quadro e estou usando o microfone. Como eu sempre digo, este é um espaço para a gente falar de maneira simples e descomplicada sobre o direito da pessoa com deficiência. Então, não deixe de se inscrever no canal se você quer ser uma pessoa bem informada. Aproveite também para já compartilhar esse vídeo, para deixar o seu comentário e compartilhar com seus amigos aí para que a gente possa melhor distribuir esse conteúdo, tá certo? Esse tema, ele se relaciona com os direitos da pessoa com deficiência. Eu vou citar, por exemplo, o direito ao passe livre e o direito ao desconto da pessoa com deficiência, né, o desconto para o acompanhante da pessoa com deficiência no transporte aéreo. Fique aí até o final para você ficar por dentro desses assuntos. No Brasil, muitos serviços públicos, eles são prestados por empresas privadas. Então, o poder público faz concessões ao setor privado para melhor prestar esses serviços públicos. Para garantir que esses serviços sejam prestados corretamente, o governo, então, criou um tipo especial de órgão, que são as agências reguladoras. Como essas agências reguladoras, com essas agências, o governo ele tinha essa expectativa de controlar o funcionamento das empresas privadas e assim manter o nível razoável, né, na prestação desses serviços ao consumidor final. Ocorre que, mesmo sem subordinação ao Poder Executivo, as agências, muitas vezes, elas se prestam a um papel dúbio, né? E acabam não prestando atenção nos consumidores finais, na população que depende desses serviços. Vejam o que vem acontecendo com a Companhia Elétrica de São Paulo. Esse exemplo é assim para que todo mundo entenda. Essa questão não está relacionada só ao direito da pessoa com deficiência, mas aos consumidores em geral. Com os temporais que aconteceram lá em São Paulo, vocês viram que muitos consumidores ficaram muito tempo sem a energia elétrica. E aí, nas investigações, ficou demonstrado que a companhia, que é concessionária do serviço de energia elétrica em São Paulo, ela não fez os investimentos que deviam ter sido feitos para manter a estabilidade nessa prestação de energia. Então, as agências, elas deviam, a agência, né, responsável por esse setor específico, devia ter feito, né, essa fiscalização adequada para que esse serviço fosse feito de uma forma correta. No caso aí, a agência reguladora do sistema elétrico é a ANEEL, né, que é a Agência Reguladora do Setor Elétrico. No caso do direito da pessoa com deficiência, veja o que vem acontecendo com o passe livre. Esse serviço deve ser prestado pelas empresas de transporte, né, rodoviário, e fiscalizado pela ANTT. Outro direito que eu falei para vocês, que eu ia tratar, é o desconto do acompanhante da pessoa com deficiência no transporte aéreo. Nesse caso, o serviço deve ser fiscalizado, prestado pelas companhias aéreas e fiscalizado pela ANAC. Vimos falando em vários vídeos anteriores, acho que o primeiro vídeo que eu fiz sobre essa questão da alteração do passe livre foi em julho. De lá para cá, eu já fiz outros vídeos falando sobre essa questão, sobre essa dificuldade que as pessoas estão encontrando em solicitar a sua credencial ou renovar essa solicitação. Já fizemos reclamação à NTT, um seguidor, inclusive, também
me mandou a resposta de uma reclamação que ele fez na ouvidoria da NTT, mas vem sempre aquela resposta padrão que não resolve a questão. As pessoas continuam sem conseguir a credencial do passe livre. A pretexto de torná-lo digital, né, a NTT fez, então, alterações que excluíram grande parte do público beneficiário desse direito. E aí eu quero relembrar, quero trazer para vocês aqui a lei que trouxe o direito ao passe livre, que é a Lei 8899 de 94. O que diz essa lei? É uma lei bem pequenininha, ela tem apenas 3 artigos, e no artigo 1º está dito: é concedido passe livre às pessoas portadoras de deficiência comprovadamente carente no sistema de transporte coletivo interestadual. 2 requisitos: ser pessoa com deficiência e ser carente para ter direito ao passe livre. Essa lei devia ter sido regulamentada pelo decreto 3691, mas, na verdade, ele tratou apenas da reserva de assentos nos veículos. Quem, na verdade, regulamentou a lei foi a portaria 261 de 2012. E essa portaria, ela definiu, então, quem são também as pessoas beneficiárias do passe livre. Artigo 2º da lei da portaria 261. Para fazer jus ao benefício, o interessado deverá comprovar, por meio de atestado médico, ser pessoa com deficiência e renda mensal bruta familiar dividida pelo número de seus integrantes igual ou inferior a um salário mínimo, ou seja, renda per capita igual ou inferior a um salário mínimo. Confirmou os 2 requisitos: ser pessoa com deficiência. Essa comprovação da deficiência deverá ser feita por atestado médico e ter renda mensal per capita de até de valor igual ou inferior a um salário mínimo. E aí, agora, o passe livre digital, para comprovar a deficiência, exigiu que as pessoas estejam inscritas no cadastro inclusão. Mas desse cadastro, como eu já expliquei, depende da avaliação biopsicossocial para ser finalizado. Então, quem está hoje no cadastro inclusão são as pessoas que recebem o BPC e as pessoas que recebem a aposentadoria da pessoa com deficiência. Pelo que as pessoas têm me dito, não estão conseguindo também as pessoas que são aposentadas por invalidez, apenas as pessoas que são aposentadas pela Lei Complementar 142, que é a aposentadoria da pessoa com deficiência. E, diante dessas reclamações que já fizemos à NTT, o que ela fez? Nada, está quietinha. E aí, quanto ao desconto da passagem do acompanhante da pessoa com deficiência, vamos à norma. O que diz essa norma? É uma resolução da ANAC, que é a Agência Reguladora do Transporte Aéreo. O artigo 27 dessa resolução diz: a pessoa com necessidade de assistência especial, com deficiência ou mobilidade reduzida, deve ser acompanhada sempre que viaje em maca ou incubadora, em virtude de impedimento de natureza mental ou intelectual, não possa compreender as instruções de segurança de voo ou não possa atender às suas necessidades fisiológicas sem assistência. Isso é o que diz a norma da ANAC. E, nestes casos, o operador aéreo deve prover acompanhante sem cobrança adicional. Então, a companhia, ela pode oferecer esse acompanhante, né, para a pessoa com deficiência, ou exigir a presença do acompanhante de escolha da pessoa com deficiência e cobrar pelo assento do acompanhante valor igual ou inferior a 20% do valor adquirido pela pessoa com deficiência, que é o desconto que a gente fala de 80% no valor da passagem aérea do acompanhante. E mais, o artigo 10 da resolução diz que, para fins da avaliação das condições de saúde, é facultado ao operador aéreo exigir a apresentação de formulário de informações médicas, o MEDIF, ou outro documento médico com informações sobre as condições de saúde do PNAE, que é o passageiro com necessidade de assistência especial.
O parágrafo 1º acrescenta que o documento médico, o MEDIF, deve ser avaliado pelo serviço médico do operador aéreo, da companhia aérea, especializado em medicina de aviação, com prazo de resposta de 48 horas. Gente, isso é o que está dizendo a norma da ANAC. Então, a pessoa tem que preencher o MEDIF ou o FREMEC, no caso da deficiência permanente. Esse documento vai ser analisado pela companhia aérea, pelo serviço médico da companhia aérea, e vai, em 48 horas, dar uma resposta para a pessoa com deficiência, se concedeu ou não esse desconto. Está dito aqui que tem que ser por um especialista com registro de qualificação de especialista? Não está dito, mas é isso que uma companhia aérea nacional vem exigindo agora. Eu, que sempre tive o FREMEC da minha filha, dessa companhia aérea, fui renovar agora e me deparei com essa exigência aqui para a emissão desse desconto, né? Para a autorização desse desconto. Diz aqui no formulário dessa companhia aérea que, para os casos de deficiência visual, auditiva, intelectual, mental ou psicossocial, deve-se apresentar a documentação elaborada por médico especialista na respectiva área. Médico especialista é aquele que possui registro de qualificação de especialista. Este é o número atribuído a médicos que possuem uma especialidade médica reconhecida no Brasil, e esse registro deve ser concedido pelo CRM do estado onde o médico atua. No caso da deficiência intelectual, o formulário ainda diz que deve ser preenchido por médico psiquiatra com RQE, que é esse registro, neurologista, neuropediatra, e deve anexar também laudo, parecer ou relatório médico confeccionado por um especialista com esse registro. Olha só, quanta exigência essa companhia aérea está fazendo. Então, as agências são órgãos que têm a finalidade de regular e fiscalizar a atividade das empresas de um determinado setor. Elas possuem essa competência para legislar e dizer como determinado mercado deve operar para prestar o melhor serviço à população. Então, esse é o papel das agências: legislar e fiscalizar as empresas que são concessionárias desses serviços públicos. Não são as empresas que devem legislar, né, e restringir os direitos, no nosso caso aqui, das pessoas com deficiência. O artigo 3º da Lei 13.848 de 2019, que é a lei que dispõe sobre a gestão, a organização, o processo decisório e o controle social das agências reguladoras, diz que a natureza especial conferida à agência reguladora é caracterizado pela ausência de tutela ou de subordinação hierárquica, pela autonomia funcional, decisória, administrativa e financeira e pela investidura a termo de seus dirigentes e estabilidade durante os mandatos, bem como pelas demais disposições constantes dessa lei e de leis específicas voltadas à sua implementação. Ou seja, gente, as agências, elas são independentes, autônomas para legislar e para fiscalizar a prestação dos serviços ofertados ao público em geral e também, no nosso caso, às pessoas com deficiência. Então, elas têm que fiscalizar essa prestação. Elas também não podem criar barreiras. E essa fiscalização tem que ser eficiente para que esse serviço ele seja prestado da melhor forma possível. Então, nós estamos aqui alertando as agências dessa dificuldade, dessas barreiras que estão sendo impostas às pessoas com deficiência para o acesso aos seus direitos. Nós não vamos desistir, eu continuo insistindo com a ANTT, vou levar também essa reclamação à ANAC, né, com relação a essas exigências que estão sendo feitas aqui por essa companhia aérea, e vocês aí, do outro lado, devem também continuar
insistindo com a ANTT e, se forem solicitar o desconto também, fazer essa reclamação à ANAC e, quem sabe, levar, né, essa questão também ao Ministério Público. Em último caso, acho que a questão deve ser judicializada, né, para que o judiciário garanta os direitos que estão aí nas leis, né, que disciplina sobre o direito da pessoa com deficiência. No caso aqui, o direito ao passe livre e o direito ao desconto para o acompanhante da pessoa com deficiência. Lembrem-se, juntos somos mais fortes. Então, vamos somar nossos esforços, porque juntos somos mais fortes. Então, era isso hoje. Fico por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.